porque o Senhor Jesus está chamando você. Você não pode deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Se Jesus voltar nessa noite, você precisa estar preparado. Você não pode continuar nessa condição de pecado que você vive. Você não deve continuar nessa condição de pecado, essa vida mundana, essa vida de pecado, essa vida fora de Deus, longe de Deus. Não faça isso. Se volte para o Senhor, se arrependa dos seus pecados, venha para Jesus agora, porque Ele está chamando você. Saia do seu lugar, crie coragem, porque hoje Deus pode mudar a tua história para sempre. Se o arrebatamento acontecer daqui 1 mês, você vai estar pronto. Se acontecer daqui 10 anos, você vai estar pronto. Mas se acontecer daqui 1 hora, você precisa estar pronto. Então venha, você que não está de pé, você que não está firme, você que não está salvo, você que sabe que está fora da igreja, está fora do reino, está fora da palavra e precisa hoje se reconciliar ou se entregar pela primeira vez. E ele fez uma dinâmica. Ele combinou com o irmão, com o diácono da igreja. Ele disse: irmão, eu vou falar sobre o toque da trombeta. Quando eu falar que a trombeta vai tocar, aí a gente apaga a luz de uma vez e você toca a tumba. Tinha um irmão que tocava uma tumba. Sabe o que é uma tumba? É aquela trombeta que faz isso aqui, ó. Então, e tem um funil bem grande aqui embaixo. Só que assim, bem... Aí o pastor estava pregando e disse: irmão, Jesus está voltando, pode ser nesses minutos, Ele está perto de voltar, pode ser agora. E a luz apagou e a trombeta tocou. Quando acenderam as luzes, irmão, foi aquela bagunça, quando acenderam a luz, a igreja estava vazia, todo mundo, ó, perna para que te quer, todo mundo correu. Meu Deus do céu, que igreja é essa? O povo está com medo do arrebatamento, o povo não está firme. Aí ele olhou, a igreja era grande, olhou, viu uma irmãzinha lá no final, sentada no banco. Aí quando ele foi chegando, meu Deus, pelo menos uma crente aqui, meu pai. Chegou lá, a bichinha tinha morrido de susto. Não ficou ninguém. Que nessa noite Deus tenha misericórdia de nós. Se o arrebatamento acontecer, ou se houver algum toque de trombeta, ao invés de correr com medo, possamos subir. Posso ouvir amém? Como a gente sempre gosta de falar, se o arrebatamento acontecer agora, pelo menos 2 pessoas vão subir. A primeira sou eu, quem é a segunda? Quem é a segunda? Uhul! Essa noite nós vamos falar sobre a igreja que vai subir. É uma música de Lázaro que diz: eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Tá dando uma microfonia, tá? Não, né? Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Você hoje vai voltar assustado para a tua casa, em nome de Jesus. Ainda pensei em colocar um vídeo aqui sobre arrebatamento, mas tá bom assim. Conhece aquela música lá? De repente nessa terra, Mi menor, Dó maior e Ré, Mi menor. Quem conhece essa música? Só para os veteranos da igreja. De repente nessa terra algo vai acontecer. De um povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes e jornais trazem informações. Onde está aquele povo que fazia orações? Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Quem vai morar com Jeová aí?
A nossa maior esperança como cristãos é a esperança do arrebatamento. Porque depois do arrebatamento, você não corre nem risco mais. Porque no arrebatamento a Bíblia diz que nós somos transformados, recebemos um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que não pode mais pecar, um corpo que não tem mais necessidades que a nossa carne tem. É no revestimento desse corpo, na salvação desse corpo, que nós teremos a garantia de nunca mais sermos condenados. A labuta de todo cristão nessa terra é para se garantir de subir nesse dia. Em nome de Jesus, queira você ou não, o Espírito Santo vai te quebrar no meio, você vai ter que estar pronto para subir. Amém? Você vai subir nem que não queira. Eu não vou chegar lá no céu de mãos vazias. E Senhor, está tudinho aqui, ó, tudinho, na peia, mas vem. Quem vai? Aleluia. Aleluia. Então vamos lá, eu vou ler o texto aqui. E eu vou ler devagarzinho com você, já meditando, para a gente tirar aqui a substância da palavra para o nosso coração. Capítulo 25 de Mateus fala da igreja que vai subir. Fala das 10 virgens. Eu estou lendo na tradução King James, viu? Coloca aí, porque nós vamos ler bastante no telão hoje. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. O reino do céu será, quando fala será, vai ter um evento que vai acontecer, que vai ser parecido com. O reino do céu será semelhante a 10 virgens. O número 10 na Bíblia é curioso. O número 10 na Bíblia nos ensina alguma coisa. O número 10 é o número da perfeição, não é? Quem sabe que o número 10 é o número da perfeição? O 7 é o número do Senhor, a perfeição humana. O número 10 é o número da perfeição humana. Você só pode ir até o número 10. Tem uma prova com o número 11? Sim ou não? Quem tirou 10 é o melhor. Então, quando alguém é uma pessoa assim que é acima da média, a gente diz o quê? Ela é? Lá no Angicano fala assim, é 10 anos. O número 10 é um número que Deus estabeleceu para puxar de você uma qualidade, para puxar de você algo mais. Por isso os 10 mandamentos. Para que existem os 10 mandamentos? Para que você se esforce em ser melhor do que o que você é, e tente chegar a um ponto que nunca chega. Alguém nessa terra, fora de Jesus, conseguiu na risca cumprir os 10 mandamentos? Ninguém. Então é o desejo do homem chegar lá, mas não consegue. E tem vários números, vários momentos na Bíblia que falam do número 10. Mas eu tive assim uma revelação para esse contexto da palavra sobre o número 10. O número 10, nesse contexto aqui, fala de seleção. Diga comigo, seleção. Diga seleção. Quando Deus libera 10 pragas no Egito, é para selecionar o povo que crê nele e vem para servi-lo. Deus mandou 12 espias para observar a terra de Canaã. Quando eles voltam, 10 sai fora da seleção.
10 não acreditam. 10 voltam com incredulidade, medo e coloca medo em todo mundo. Só ficam 2. Jesus cura 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer? Diga 1. Cadê os 9? Se o número 10 não fosse importante, não fosse algo relacionado à seleção, Jesus não teria perguntado: cadê os outros? Só sobrou 1. Só foi selecionado 1 que de fato entendeu e voltou para agradecer. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, fala para uma igreja: eis que o diabo lançará uma perseguição de 10 dias. Uma perseguição de quantos dias? 10, vamos lá, vamos ver aqui. Não temas nada do que estáis prestes a sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Aí ele termina dizendo o quê? Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Se você for fiel durante 10 dias, nessa luta, você será selecionado para receber a coroa da vida. Então, o número 10 na Bíblia, curioso isso, está relacionado à seleção. E quando Jesus fala de 10 virgens, Ele está falando de uma seleção. Tem 10 virgens. Dessas 10, será selecionado aquelas que vão. Eu vou subir. Quem vai subir aí diz amém. Queira você ou não, você e eu fazemos parte desse número 10 aqui. Até Jesus voltar, fazemos parte do número 10. Quando Ele chegar no arrebatamento, meu irmão, é que vai ser revelado se você foi selecionado para subir ou para ficar. Se Jesus voltar hoje, quem vai ficar feliz? Eu não vou ficar feliz, eu vou subir feliz. Foi sem graça, não foi, irmão? Sem graça. Pastor, Gostou? Aí, boa, foi boa. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes, tolas, loucas, nécias. Então, já vamos vendo aqui. De cara, Jesus vai dizendo aqui, ó, tem 5 que está no rumo, tem 5 que está ruim. As que eram inconsequentes, ao pegaram suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Aqui, o Senhor já começa a dizer o diferencial. Já dá mais ou menos para desconfiar se eu faço parte das virgens prudentes ou se eu faço parte das inconsequentes, das nécias. Jesus está dizendo que as preparadas é que se preocuparam com a caminhada. Por quê? Porque a Bíblia diz que pegaram a candeia e foram de encontro ao noivo. Todo ser humano que entrega a vida para Jesus, que se insere no corpo de Cristo, que é inserido no corpo de Cristo, ele começa uma caminhada. Jesus falou assim, ó, entrai pela porta e trilhe o caminho. A porta é estreita e apertada o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Então, quando você se converte, você começa uma caminhada. Entregou a vida para Jesus, você já pega uma candeia, porque a Bíblia diz que
Quem segue a Jesus não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Quando eu entrego minha vida para Jesus, a minha candeia se acende. Você passa a ser uma luz. Lá no interior, a gente tinha vela, que era uma lamparina feita de lata, artesanal. Colocava o pavio. Melhor combustível para manter esse pavio aceso era querosênio. Vocês conhecem? Tinha lá Paulo São Raimundo, Aroazes. Aroazes aqui não. Tinha lá Zé Nilton, lá no Guaribas. Tinha, né? Então, a gente pegava, quando a lamparina secava e ficava só aquele paviozinho molhado, a gente sabia que logo a vela iria se apagar. Então a gente pegava aquela tampinha de cima, levantava, tinha uma vasilha desse tamanho que o pai trazia para o mês, para os 2 meses, querosene. Então a gente pegava e repunha, e então a velinha continuava acesinha, e a gente sabia que poderia passar a noite inteira a vela acesa. Então, quando você entrega a vida para Jesus, aí eu já começo a contextualizar. Essa fala do inferno, que diz que quando você entrega a vida para Jesus, acabou-se, não tem mais o que fazer, já está pronto, já está bom, me converti, me batizei, está bom, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, uma ova, desculpa a expressão. Você pegou a lamparina, acendeu, você agora tem uma caminhada, meu irmão. Você precisa levar vasilhas de reservas, porque a vela vai chegar um momento em que o pavio vai se secar, o azeite, o óleo vai se acabar, e você precisa repor. Se converteu, entregou a vida para Jesus, aprenda rapidamente o que tem que fazer para a sua lamparina nunca se secar, porque quando a lamparina se seca, o próximo passo é desviar da igreja, desviar-se do evangelho. A lamparina apagou, meu amigo, não tem mais óleo, então acabou o sabor, não tem mais sabor de estar na igreja. Quando você perde o sabor de estar na igreja, o sabor, a alegria de estar no reino de Deus, e essas trações desse mundo passam a ser mais fortes do que o reino de Deus, é porque o óleo acabou. Você está seco, e então você sente necessidade de outras coisas. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Você precisa manter a lamparina acesa e cheia. Portanto, pegue combustível. É combustível. Esse é o diferencial. E eu poderia já aqui de cara dizer que crente acomodado é crente inconsequente. Crente que não entende o valor de jejuar, orar, ler a Bíblia, participar da igreja, estar firme e buscando, vigiando, usar tudo que o Senhor ensinou como requisitos básicos para te manter de pé. Crente que relaxa nessas coisas básicas, esses crentes não vão conseguir prevalecer. Mas vamos andando aqui no texto. Versículo 5. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. O que é esse sono? Ah, pastor, agora eu quero ver que você explique isso aí. Porque não foram só as inconsequentes que dormiram, as prudentes também dormiram. O que seria toda a igreja dormir? Isso fala da nossa vida pessoal, é claro que fala, mas isso aqui está muito relacionado ao contexto da história da igreja. Eu coloquei nessa semana um vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, falando das 4 estações da igreja, falando que tempo é esse que nós estamos vivendo. Quem viu esse vídeo? Vocês não viram, não? Gente, veja os vídeos que a gente coloca lá, isso é para edificação de vocês. Existem discipulados que eu posso dar para a sua vida com um vídeo que eu libero lá. Então veja, vai no Facebook, vai no YouTube, veja. Tem um vídeo lá, não está muito bonito não, porque a cara não é muito boa não, mas eu falo sobre isso, que tempo é esse? E eu faço referência do versículo 23 do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus falou assim, ó, o reino do céu será
vigie, porque você não sabe que hora o Senhor da casa vai voltar. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. 4 tempos. Aí eu falo lá o que significa esses 4 tempos. Você quer saber? Você vai ver lá. Mas esse meia-noite, como eu falo no vídeo, esse meia-noite ele refere-se, esse sono refere-se a um adormecimento de expectativa. Dormiu toda a igreja. Você está falando de quê? Do tempo em que a igreja perdeu a expectativa da volta do noivo. Se você ler com atenção o Novo Testamento, as cartas, principalmente de Paulo, você vai perceber que havia na igreja uma expectativa da volta de Jesus. A igreja primitiva esperava que Jesus voltasse naquele tempo. É tanto que no avivamento de Jerusalém, as pessoas, os cristãos, distribuíam os bens que tinham, colocavam nos pés dos apóstolos, e os apóstolos administravam, distribuindo para os necessitados, porque as pessoas, elas não tinham ambição com coisas dessa terra. Elas acreditavam que Jesus iria voltar para estabelecer o reino de Israel naquele tempo. É tanto que o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do toque da trombeta, e fala a respeito daqueles que vão ressuscitar e ser arrebatados primeiro, aí ele diz assim: e nós os que ficarmos vivos. O apóstolo Paulo deixa claro nessa palavra que ele tinha expectativa de que o Senhor voltaria no tempo dele, e nós os que ficarmos vivos subiremos juntamente com eles ao encontro do Senhor nas nuvens. A igreja tinha uma expectativa tremenda que o Senhor voltaria naquele tempo, e isso fazia com que a igreja se mantivesse acesa, que a igreja se mantivesse com a expectativa tremenda, e o povo não se enrolava com o negócio dessa vida. As pessoas rapidamente perdoavam umas às outras, elas não se envolviam com coisas que comprometeriam o arrebatamento delas. Então elas estavam com essa expectativa da volta do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo termina o seu ministério chegando à conclusão que ele não subiria no arrebatamento vivo. Então ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí ele faz então uma referência a respeito da vinda. Ele diz: desde agora a coroa da vida está esperando por mim, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Diga vinda. Diga a vinda de Jesus. Então o povo, de tudo que o povo falava naquela época entre si, o que era mais forte era: Jesus está voltando. Nós precisamos nos preparar. Resolve logo isso, mulher. Mulher, vai que Jesus volta agora e você não resolve. Resolve, mulher. Marido, resolve isso, porque Jesus está voltando. Essa expectativa era tão grande na igreja, que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele faz menção daquele povo que começou a se queixar. Cadê? Não falaram que ele voltaria. Quanto tempo a gente escuta que ele está voltando, e ele até agora não voltou. E Pedro vai explicar a gente: ele não voltou ainda, esperando que alguns de vocês se arrependam. É misericórdia. Então havia essa expectativa a respeito da volta de Jesus para aquele tempo, e isso fazia com que a igreja se mantivesse em santidade. Quando Jesus fala, e as 10 virgens adormeceram, está falando de um período em que a igreja, na história da igreja, ela adormece. Depois que os discípulos morreram, os discípulos dos apóstolos morreram, e aí Constantino, em 230, institui a religião cristã como religião oficial de Roma. A igreja começou a entrar em decadência. Até 300, a igreja ainda estava um pouquinho de pé. Haviam bispos, padres que combatiam o gnosticismo, combatiam as heresias, mas a força iria acabando, estava se acabando. Por quê? Porque a igreja não estava mais se fundamentando na Bíblia, mas nos interesses políticos de Roma. E então a igreja foi se acabando. Os cristãos que não se aderiram ao sistema, ao regime de Roma, eles passaram a ser os rebeldes da época, só que em um número muito menor. E os imperadores começaram a perseguir esses cristãos. 3.000 cristãos, 4.000 cristãos, 5.000 cristãos que se refugiavam nas cavernas. Os imperadores mandavam colocar
pedra para tampar a boca da caverna e colocar fogo dentro para eles morrerem com a fumaça do fogo. E assim os cristãos foram se acabando, ficou apenas os cristãos que se aderiram ao sistema de Roma. A doutrina agora não é mais apostólica, a doutrina agora é romana, segundo aquilo que é interesse político de Roma. Nós temos aí os últimos padres que ainda tinham coerência bíblica, como por exemplo Tertuliano, foi quem criou a doutrina da Trindade, foi quem combateu realmente muito forte as heresias da época. Mas em 400 depois de Cristo a igreja já estava morta. A igreja adormeceu. Não houve mais expectativa da volta de Jesus. A fala da igreja agora era conquistar terra. E os padres saíam juntamente com os guerreiros de Roma para conquistar nações, para conquistar terra. Então os soldados iriam, matavam todo mundo, e os padres demarcavam território, convertendo as pessoas ao catolicismo com o propósito de quê? De levantar o Império Romano. Chegou ao absurdo da igreja vender pedaços de terra no céu, a indulgência, de você chegar para um bispo, para um padre, dizer assim: ó, eu quero que minha avó saia do purgatório. A doutrina do purgatório foi criada pela igreja católica. A doutrina do purgatório é uma mentira, não existe purgatório na Bíblia. O que é o purgatório, pastor? De repente você não é nem católico, não sabe nem o que significa isso. Purgatório é um lugar que a igreja católica criou para as pessoas pecadoras passar um período de sofrimento, e nesse período de sofrimento purgar os pecados dessas pessoas. E depois que ela cumprir esse período de sofrimento, então ela é aceita por Deus no céu. Mentira! Não existe mais arrependimento depois da morte. Arrependimento é em vida. Leia a parábola do rico e Lázaro. E leia Hebreus capítulo 9, 27, que fala que está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, vai ser julgado por aquilo que você fez em terra, e não por aquilo que você vai decidir fazer no purgatório, porque nem isso existe. A igreja adormeceu. Aí, irmão, a Bíblia diz, versículo 6: à meia-noite ouviu-se o... Tu está na King James não, meu filho? É alarido aí, é? Grito. Ah, porque alguém está com outra Bíblia aí. Escutei alarido. É alarido, um grito. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao encontro. Vou jogar para o contexto histórico de novo. Presta atenção. Depois você vê o vídeo lá que eu dou mais detalhe. Essa meia-noite representa o que, pastor? Essa meia-noite representa ainda o período do sono, mas ao sair da meia-noite, nós temos o próximo tempo, que é o cantar do galo. Antes do galo cantar, segundo Jesus, já começou a haver gritos: o noivo está vindo. O cantar do galo significa o despertamento teológico da igreja. Mas antes do cantar do galo, e eu vou dizer já já o que aconteceu no cantar do galo. Antes do cantar do galo, se levantou alguns padres. Irmãos, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu não tenho nenhum medo de citar nomes aqui, porque eu conheço a história. Você conhece, não é bobo. Se você fez faculdade, você teve acesso a essas histórias. Os professores mais frustrados que existem são os professores de história, porque eles tiveram acesso à história negra, à história podre da religião, que em nome da religião mais se matou Deus do que a Segunda Guerra Mundial. Não tem problema falar sobre isso, não. Estou aqui para ensinar. Posso ouvir amém? Houve uns padres que começaram, por conhecer a Bíblia, protestar contra os dogmas da igreja. Vou citar o nome de dois. Um foi John Huss. Ele começou a pregar contra o regime da igreja. Resultado, muita gente se converteu na época, e ele teve que ser morto. Uma cidade chamada Florença, onde ele pregava, a pregação era tão forte,
Não foi ele, foi outro. Já cito sobre o outro. O John Hus foi aquele que profetizou sobre a vinda de Lutero. Quando foram matar John Hus, não é? Colocaram ele na fornalha de fogo. E ele começou a cantar. Quando ele começou a cantar um hino, a história fala isso, e a história é contextualizada. Não só Eusébio de Cesareia fala isso, mas outros autores de livros falam sobre isso. Quando tocaram fogo no padre John Hus, diz que o fogo fez um arco. De baixo fez um arco até em cima. Não queimava ele o fogo. E ele cantando e adorando, e cantando e adorando. E um soldado romano, tanta raiva que ficou, atravessou ele com a espada. E o sangue que desceu dele apagou o fogo. Aquele sangue é o que acontecia com todos os mártires. Tertuliano falou assim, ó: o sangue dos mártires são sementes que por onde passam se multiplicam em muitos outros. A igreja cresceu no início porque havia mártires, gente que dava vida pelo Senhor. Antes de John Hus morrer, ele profetizou, ele disse: daqui 100 anos Deus vai levantar um ganso, um cisne, e ninguém vai poder calar a boca dele. E ele estava se referindo a Lutero que viria. Lutero, com 102 anos depois, se levanta Lutero, que o Papa não conseguiu matar. Mas antes de Lutero, houve mais gritos. E eu vou citar o Jerônimo Savonarola. Quem já leu sobre ele? Por que eu vou citar ele? Porque esse texto diz assim, ó. O grito dizia assim: eis que vem o noivo. Sabe como foi que Jerônimo se converteu e se entregou para ser um padre? Ele estava noivo, prestes a se casar. Inclusive a história diz que a esposa dele, a noiva dele, era de uma família muito rica. E ele estava andando na feira da cidade. E de repente, no meio da multidão, ele tem uma visão. Os céus se abrem diante dele. Ele vê os céus abertos e Jesus vindo no arrebatamento. Ele caiu na hora. Puf! Quando ele se levantou, ele levantou convertido. E ele disse: eu abro mão do meu noivado, abro mão de tudo, e eu vou ser um padre. E ele então entrou para ser um monge, e passou a ser um padre pregador ardente. Ele era tão cheio do Espírito Santo, que diz a história, que tinha pregações que ele estava fazendo, que ele caía no altar, passava 4 horas caído, e o povo não saía da igreja, ficava olhando para ele, porque enxergava o rosto dele brilhando como a face de um anjo. Era o Jerônimo Savonarola, meu primo ele, aleluia. É teu tio? Eita, cabo da pé, só podia ser do Nordeste, aleluia. Cheio do Espírito Santo. Estou citando ele, por quê? Porque ele passou a ser um grito, uma voz na geração dele, porque ele teve uma visão da volta de Jesus. O que é isso senão Jesus contextualizando a palavra, dizendo: aí um grito surgiu meia-noite dizendo: está vindo o noivo. As pregações de Jerônimo Savonarola eram sobre a volta de Jesus. Naquele tempo, alguém estava gritando: ele vai voltar. E aí nós pulamos para o período da madrugada, do cantar do galo. O que é o cantar do galo? É o momento que todo mundo se desperta, acorda para a vida, meu irmão. Pastor, faz 1920 que eu vi galo cantar, que eu escutei. Não é porque eu não moro na cidade não, é porque o sol levanta meio-dia. Não escutei um bicho cantar. Presta atenção. O que significa o cantar do galo? Despertamento. Foi o momento que Lutero se levanta. E Lutero reformou a igreja lá em Wittenberg, na Alemanha. Mas enquanto estava acontecendo a reforma através de Lutero, na Suíça estava acontecendo a mesma reforma também. E em vários outros lugares. Foi o momento em que Deus mandou os galos cantarem. Cantem, eu quero despertar a igreja. E começou um despertamento, começou o povo se despertar, e a igreja foi reformada. Houve uma reforma teológica. Por isso que em 30 de outubro, ou é 31, o dia da reforma protestante,
Foi 30? Pastor, esse pastor tá bom. Não lembro nem do dia do... Para nós, o dia de Halloween. Qual o dia? Ah, agora você sabe, né? 31 de outubro nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. É o dia que Lutero pegou as 95 teses, combatendo as heresias da igreja, e cravou na porta da igreja católica Wittenberg. E por causa disso ele foi chamado para retratar. Deus começou a despertar e houve a reforma protestante, que foi uma reforma religiosa e uma reforma política também. Daí vem o capitalismo, a democracia, daí vem as pessoas acreditarem que o trabalho é dignidade para o homem, não uma maneira de você se perder. Houve despertamento. Até o século XVIII é o momento do cantar do galo, é a igreja se despertando, a igreja se reformando, o povo acordando para a realidade. Do século XVIII em diante, nós inauguramos um outro momento da igreja, que eu falo lá no vídeo, que é o momento da manhã. Tarde, eu não vou falar da tarde, meia-noite, cantar do galo e pela manhã. Do século XVIII para cá, a igreja está vivendo o momento da manhã. O que significa o momento da manhã? Significa o momento em que a igreja começa a trabalhar. Os avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos, na Inglaterra, o avivamento que aconteceu em Gales, na Rua Azusa, no Chile, em 1909, e de lá para cá, focos de avivamento que tem acontecido na história da igreja, significa a igreja inaugurando o período da manhã. Porque esses avivamentos têm uma marca. E qual é a marca desses avivamentos? Grande colheita de almas. Do século XIX para cá, irmãos, tem se convertido tantas almas, tanta gente, que não se converteu em toda a história para trás da igreja. De 50 anos para cá, o que tem se convertido de gente, tem nações que estão virando nações evangélicas. É o momento em que a igreja despertou-se. É amanhã. Como é que a gente começa? O que a gente faz pela manhã? Gente que trabalha. Não estou falando de tu não. Estou falando de quem trabalha. Perdão. No interior. Não é aqui não. No interior. 7 da manhã. Já tomou café. Está todo mundo pegando arroz, pegando feijão. Com aquele ânimo. É o momento da igreja. Esse é o momento da igreja. As almas estão se convertendo. Aí tem vários movimentos. Movimento de célula, movimento de G12, movimento de avivamento. Todos os movimentos que têm contribuído para a grande colheita de almas. Por quê? Porque é o momento da colheita. Esse é o momento que nós estamos vivendo. É a manhã da igreja. É o tempo de trabalhar. E vou dizer uma coisa para vocês. Os campos estão brancos. Nós aqui ainda estamos moles. O avivamento já está na terra. Só precisamos puxar ele para a nossa região. Para a nossa região geográfica. Mas o avivamento já está na terra. Desde o momento que o Espírito Santo desceu lá no Pentecostes, o avivamento já está na terra. Agora, nós precisamos, como povo sedento e faminto, fazer com que esse avivamento seja direcionado para o nosso tempo, para que uma grande colheita de almas se converta de verdade. Não se converta a uma igreja, a um sistema, mas se converta a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus está voltando. Eu creio no avivamento que vai despertar pessoas para o reino de Deus, não para prosperar, não para apenas melhorar o casamento, não para apenas ter saúde, mas as pessoas serão atraídas para dentro das igrejas com um coração pulsando. Eu vou me converter porque eu sei que Ele está voltando. Está chegando a hora, os últimos tempos já chegaram. Eu sei que Jesus vai voltar e eu quero me converter. Eu quero um avivamento que vai despertar a igreja para o céu. Isso não impede você de buscar a tua dignidade, de sonhar com a tua dignidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você passar a ser um crente horizontal, um crente que apenas pensa nas coisas desse mundo e não nas coisas dos céus, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode até receber muitas bênçãos e ainda corre o risco de, por causa das bênçãos, se perder. Um crente que só quer bênção, não pensa no céu, não se prepara para o arrebatamento, não respeita o Senhor, não tem expectativa da vinda do Senhor, é um crente que pode ser muito abençoado e há muita bênção em sua vida virá maldição. Toda igreja, quanto denominação, não, a gente deveria fazer pelo menos um calendário de um mês, pelo menos no mínimo uma vez por mês, pregar sobre arrebatamento. Porque pensa numa geração que é a nossa, que somos nós, uma geração de um povo que esquece fácil e rápido, que daqui a pouco está nem lembrando se Jesus vai voltar ou não, daqui a pouco nem lembra se pode morrer ou não.
Então a meia-noite chegou, alguém disse o noivo, sai ao encontro do noivo. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco de vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Irmão, essa geração, que é a geração que vai experimentar o arrebatamento, é a geração, irmão, onde se cumpre a palavra que diz: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e que não serve. É a geração onde está muito nítido isso. Existe um remanescente, é remanescente, eu te digo que é remanescente. Em todas as igrejas, denominações, tem os remanescentes. Tem aqueles que estão buscando, tem aqueles que estão enchendo a vasilha de reservas de azeite, e tem aqueles que estão acomodados mesmo. Sabe aquele tipo de gente que quando começa a passar por dificuldade, enfrenta uma fase seca da sua vida espiritual, aí corre para quem está mais espiritual para pedir oração. Ora por mim, eu não estou conseguindo, me ajude, eu não estou conseguindo. Por que ela chegou nesse ponto? Porque ela não colocou óleo, ela não se disciplinou, ela não foi responsável com o seu futuro. Eu não estou dizendo que é errado pedir oração, claro que deve pedir oração, nós devemos interceder uns pelos outros, mas esse tipo de crente que nunca busca Deus, que não enche a sua lamparina de azeite e a vasilha reserva, é o tipo de crente que não consegue ter disciplina na vida, não consegue ter um estilo de vida por amor a Deus. Aí sabe o que acontece? A resposta que ela tem é o seguinte: não tem como eu dividir o que eu tenho com você, senão vai acabar para mim e vai acabar para você. Esquece um pouco da expressão falada aqui e vamos para o contexto. A pessoa que vive a vida inteira cristã, sem buscar Deus de verdade, e na última hora, naquele momento onde ela chega ao fundo do poço e diz: eu não consigo vencer. Estou falando de vida cristã, estou falando de alguns problemas que Deus resolve e responde a oração, não. Estou falando de resolver vida espiritual. Ela vai até uma outra pessoa, pede oração, e a outra pessoa ora por ela, e geralmente nada acontece. Eu já orei por muita gente assim. A pessoa chega: pastor, eu estou morto espiritual, ora por mim, eu oro por ela. 1 mês depois, 2 meses depois, eu me encontro com ela, e ela está na lama. Por quê? Porque em relação à vida cristã, irmão, não tem como eu dividir com você. Isso é relacionamento, é caminhada com Deus. Eu posso orar por você, e você pode até ser ativado naquele momento, mas se você não pular para dentro do relacionamento com Deus, você então não sairá do rastro. Eu não consigo te jogar para um avivamento, eu não consigo dar a você azeite. Eu posso até ativar, inspirar você, gerar um ambiente, mas se você sai desse lugar, ou sai de qualquer outro ambiente, e você não busca um relacionamento com o noivo, ele vai chegar e você não sobe. Porque eu não posso te dar salvação. Quem te dá salvação é o noivo. E eu vou dizer uma coisa para você: tem muito crente que não é questão de fraqueza, é questão de falta de vergonha na cara. Tem muito crente que não busca Deus, que não quer saber nada de Deus, depois fica buscando migalha dos outros. Meu irmão, você vai morrer e ninguém pode te ajudar. Está aqui, ó. 5 virgens cheias de azeite não puderam compartilhar com quem estava seca. Qual a palavra de exortação nós podemos receber nesse versículo? Meu irmão, cuide da tua vida, te prepare, salve pela tua própria alma, peça socorro a Deus. E sabe o que acontece? Muitas vezes Deus
observa o coração de quem está recebendo a oração, e ele não permite ser transferido nenhum tipo de unção, porque ele já despertou, ele já tentou trabalhar com aquela pessoa, ela tem um coração trancado, ela quer as coisas, sabe, de mão beijada na vida dela, mas elas não querem um relacionamento com Deus, e Deus vê isso. Sabia que Deus sonda o coração? Às vezes, eu estou aqui orando por alguém, Senhor, enche do Espírito, e naquele momento eu pelejando para subir na escada de Jacó, para puxar pelo menos na orla do anjo, para ver se toca aquela pessoa, e o coração dela trancado. Não, eu não sei se é isso que eu quero, não, eu não quero isso não. Ou ela está lembrando do que ela vai fazer depois. Tu acha que Deus vai invadir um coração desse? Nunca. Por isso que Jesus fala sobre você não ficar envolvido nas preocupações do dia de amanhã, porque a desconcentração em Deus faz com que você mantenha o seu coração trancado e Deus não toca, por incrível que pareça. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Rapaz, eu vou ficar aqui, que bom ficar nessa igreja aqui, que tem um pastor aqui, o pastor fala para o povo orar, o pastor ora, o pastor é de avivamento, o povo aqui é de oração. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu bichinho, não busca a Deus você não, você vê. Fique aí confiado no irmãozinho espiritual que está perto de você, que tu vai ter uma única experiência na vida: contemplar ele subindo e tu ficando. Eu prego em igrejas pentecostais, que a minha expectativa é que o telhado da igreja exploda na hora que a gente vai orar. E em muitos lugares você só encontra um povo morto, um gato pingado de gente remanescente querendo buscar Deus, mas a turma acomodada, não há paixão por Deus. E eu às vezes prego em igrejas com nome de tradicionais, eu me surpreendo, começo a pregar, o povo quer subir na telha, querendo Deus, faminto por Deus. É muito individual, irmão. Um pastor chegou na minha casa, aí eu mostrei algumas coisas que Deus faz. Mostrei um vídeo que aconteceu lá em Lavra, o povo recebendo o Espírito Santo. Ele disse: rapaz, meu Deus. Aí ele abriu o coração, disse: pastor, esse final de semana eu fui pregar numa igreja que ela estava tão morta, pentecostal, estava tão morta, que eu estava em cima do altar esperando o momento de eu pregar. A impressão que eu tive é que Deus chegou na porta da igreja, olhou assim e disse: aqui não me cabe não, voltou. Não conseguiu, eu não senti nada de Deus ali dentro. Coração trancado, Deus respeita, você sabia? Deus respeita o seu coração de pedra, Ele respeita o seu coração trancado, Ele respeita a sua decisão em viver uma religião e não um relacionamento, Ele respeita tudo isso. Tem aquela frase que diz assim: Deus ama tanto que permite você plantar qualquer coisa, mas Ele é tão justo que Ele te obriga a colher tudo que você plantou. Então você hoje tem a oportunidade de buscar Deus se você não quer, e Deus, Ele não vai te sacudir, Ele não vai te obrigar, mas vai chegar um momento em que Ele vai dizer assim, ó, bye. Presta atenção, versículo 10. Mas saindo elas para comprar. Bom, quando as prudentes dizem assim, ó, vai comprar para quem vende, o que ela está dizendo? Quem já viu um texto que Jesus fala assim, ó, compre de mim, compre. Apocalipse 3,18, na tradução corrigida, se eu não me engano. Jesus fala assim: aconselho-te que de mim compre ouro purificado no fogo. Ouro é divindade, unção, presença do Espírito Santo. Pegou aí? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para te vistas, e não apareça vergonha na tua nudez, e que unja teus olhos com colírio para que vejas. Então, quando as virgens prudentes falam assim, ei, vá comprar, está falando de quê? De pagar preço. Comprar, Jesus fala, compra de mim, sabe o que é? É relacionamento. Pastor, não é de graça? É de graça porque Ele te dá sem te cobrar, mas há um preço que nós entendemos por preço, que é aquele preço que Ele falou assim, ó, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e siga-me.
eu tenho que orar. A minha vontade era ficar no celular, a minha vontade era vir, a minha vontade era vir. Mas eu vou abrir mão das minhas vontades, vou tirar um tempo para o meu Senhor em oração. Isso é um preço, é comprar. A minha vontade é ver isso, a minha vontade é... Não, eu vou tirar meia hora, eu vou ler a Bíblia. Ninguém me distraia, só o Senhor. Relacionamento. Como é que só anda? Meu Deus do céu, não vem a hora de acordar, porque aquele beijozinho com torresmo, carne de sol. Você acorda as lombrigas. Aí você vê aquilo que a tua esposa, que é esperta, aquela esposa prendada, que colocou aquela mesa amarela com branca, cuscuz com beiju e preto, né? Carne de sol, cafezinho com leite. Aí você olha, Senhor, eu vou passar uma semana que eu não vou comer essa coisa gostosa aqui não. Eu vou entregar o meu tempo de café da manhã para o meu Senhor. É um preço ou não? Sei que quando dá 11h30 da manhã, eu tenho que ir comer bem. Aí você chega a 1h30, vamos lá, pastora Karine, comer bem, eu tô, tá aqui, a barriga está nas pinhaças, nas costas. Aí você decide, vou passar a semana que eu não vou almoçar, eu vou jejuar para o meu Deus. Qual é o nome disso? É comprar. É o preço que você paga para dar a Deus algo que é sacrifício, para que então você esteja com a sua lamparina cheia de azeite. O problema é que muita gente vai se despertar na última hora. Presta atenção. Elas foram, não é? Mais tarde, todavia, chegaram. Eu estou aonde? No 10. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. Problema é que muita gente vai deixar para comprar, para buscar, para travar, nutrir um relacionamento com o Senhor na última hora, e não vai ter mais jeito. Presta atenção. Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele, para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eu pergunto, nessa saída, quando elas foram comprar azeite, elas conseguiram comprar, sim ou não? Compraram ou não compraram? Foram comprar. A Bíblia diz que se comprar, quem busca, acha. Elas acharam ou não acharam? Acharam ou não acharam? Acharam não. Sabe por que não acharam? Porque foram buscar Jesus lá no secreto. Ele não estava mais. Ele estava vindo para buscar a noiva. Ele estava em outro rumo. Ele estava em outro BR, em outro caminho. Quem deixa para buscar de última hora não acha. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: eu amo os que me amam, os que cedo me buscam me acharão. Os que de madrugada me buscam me acharão. Você pode entender isso como de madrugada em relação ao dia, ou como de madrugada na sua tenra idade, na sua juventude. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Porque vai ter muita gente que vai se converter na última hora. Aí aquela parábola que diz que quem chegou às 5 horas da tarde vai ser de igual modo beneficiado, recompensado. Esse é um ponto. É diferente de quem Jesus está falando hoje, fala amanhã e fala hoje. Tem muita gente aqui nessa noite que Jesus já tocou o coração, já chamou, já se converteu, já se desviou, e Jesus fica insistindo com você. Eu vou dizer uma coisa para você: poderá chegar o tempo em que Ele não mais te dá oportunidade. Porque é diferente de no dia do arrebatamento alguém, entendi sobre Jesus agora, e se arrepender. De você, que o tempo todo Ele está batendo na porta e você está trancando a porta para Ele. Pastor, eu não acredito que Deus faz isso. Não. Leia Tessalonicenses. A Bíblia diz que muitos, porque amaram a mentira, o caminho da mentira, Deus liberou o espírito do erro sobre eles. Eles não tiveram mais condições de arrependimento, nunca mais. Porque Deus, é isso que você quer? Toma.
Essa noite é noite de colheita de alma. Se você que não é convertido sair por aquela porta sem se converter, eu vou botar uns capancos para te pegar no caminho. Tu vai subir para o céu nem que tu não queira. Não acharam mais. Aí elas voltam. Versículo 12. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Essa palavra não conheço, você sabe, eu falo aqui direto. É relacionamento, é intimidade. Conhecimento para Deus é experiência, é intimidade. Eu não te conheço, você não andava comigo, você era religiosa, estava no meio da igreja, mas você não andava comigo, você era um religioso. Você uma hora estava, outra hora não estava. Você queria ou não queria, era um morno. Não era nem crente nem feio, era morno. Sabe o que Jesus faz com o morno? Vomita. Vomitar-te-ei da minha boca. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14 em diante. Ele diz: eu não conheço vocês. Você não tem como entrar aqui. Você já viu alguém casar com quem não conhece? Bonito, né? Uma história, o cara chega assim: casei, com quem? Rapaz, eu nem conheço ela direito. Fui conhecer no altar, casei na hora lá, estou aqui começando a conhecer agora. Existe isso? Não, nem que seja por Facebook. Conheço um pouquinho. E olha que esse negócio de Facebook, cuidado com esse negócio de namorar por internet. Conhecemos a história de alguém que foi namorar com internet e tal e tudo. Aí a menina, né, não era lá essas coisas, só mandava foto bonita. Aí o cara veio, visitou, quando viu que não era a mesma da foto, pé nela, deu uma pisa e voltou para casa. Bem feito. Quem sabe o João, o Zé, o Chiquinho do lado tentou casar com ela, ela não quis, quis lá o galã, mas com mentira. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Palavra do Senhor. Aleluia. Eu já poderia parar aqui. E a minha esposa, ela sabe que eu poderia parar aqui. Ela queria até que eu parasse aqui. Mas como eu sei que hoje mesmo o arrebatamento pode acontecer, eu ainda tenho algo para falar ainda. Agora vou começar a pregar agora. Mas eu te dou 10 minutos para falar tudo que eu tenho que falar aqui. 10. Quem vai subir no arrebatamento diz amém. Amém. Estamos falando da igreja que vai? Diga para quem está do seu lado: o pastor está falando da igreja que vai subir. É de você que ele está falando? Sim ou não? Eu quero liberar aqui 3 chaves para quem quer subir no arrebatamento. 3 chaves. A primeira chave para você subir no arrebatamento é ser inserido no corpo de Cristo. É ser crente mesmo, você está na igreja. E como é que acontece isso, pastor? É simples, é aquele momento que você dá a mão de fé, você levanta a mão, e aí passa por aquele processo, se batiza, você é crente. Você precisa se inserir no corpo de Cristo. É básico, é o primeiro passo. Não dá para subir no arrebatamento se você não faz parte do corpo, não faz parte da igreja, se você não entrou na igreja. Não, pastor, igreja é coisa de homem, eu acredito que Deus é... Não, Jesus não deixou um povo espalhado, não, ele deixou uma igreja, deixou um povo firme, coerente, coeso, que tem o mesmo parecer, que fala do mesmo Deus, que adora o mesmo Deus. Esse povo é o povo com quem Deus trabalha. Se você quiser subir no arrebatamento, tem que estar no meio desse povo. Se não entrar, não se inserir no meio desse povo, que é o reino de Deus, que é a noiva de Cristo, você não vai subir. É simples assim. Segunda maneira de você subir, de você, por exemplo, estar na igreja, é fazer parte das atividades espirituais que o ministério onde você está inserido, ele efetua. Porque a Igreja Avivamento Cristão, quanto placa, não é a noiva de Jesus. A Assembleia de Deus, quanto placa, não é a noiva de Jesus. E nenhuma outra denominação. Mas as denominações, os ministérios, contêm o povo que compõe o corpo todo de Cristo. Juntos, compõe o corpo de Cristo. E é esse corpo de Cristo
que Ele conhece dentro de cada denominação quem é e quem não é, quem é joio e quem é trigo, quem se salvou, quem está com farsa, quem é e quem não é, Ele sabe. Aqui nós temos o quê? Umas 160 pessoas? Por aí? Mais? Rapaz, por incrível que pareça, Jesus conhece cada um. Sabe do que pensa? Conhece até o pregador? Ele conhece cada um. Não adianta você manter uma aparência, não, Ele conhece. Então dentro das denominações, Ele sabe quem vai subir, quem vai ficar, quem faz parte da seleção dos 10 que está sendo preparado para subir ou não subir. Mas, apesar do corpo ser praticamente invisível aos nossos olhos, só Deus vê, esse corpo, parte desse corpo está nas denominações. Não tem como você estar na igreja fora de ministério. Eu respeito os desigrejados. Está cheio de gente desigrejada. Não quer saber mais de igreja. Ah, não quero mais saber de igreja. Faça isso não. Ah, me decepcionei. Se decepcionou com quem? Com o homem. O homem é falho. Procure alguém com quem você vai se identificar, mas você precisa estar inserido no corpo. Porque o primeiro erro dos desigrejados é que a motivação de eles estarem fora dos ministérios, fora de uma denominação, já está errada. A motivação é raiva, ódio, ressentimento, porque não suportou, não perdoou, está ferido e por isso não participa mais de igreja. Está errado. A Bíblia diz que temos que perdoar uns aos outros, temos que se portar e temos que amar uns aos outros e nos manter inseridos no corpo. Amém, queridos? Não dá para o meu dedinho pular da minha mão e dizer assim, eu vou ser sozinho, vai morrer. Porque o que gera vida para o meu dedo é o todo do meu corpo. Então não dá para você sair de uma denominação e viver solto por aí e achar que está vivo. Não está. É um cadáver ambulante espiritual. Tem que estar inserido. Tem que estar no ambiente, ouvindo a palavra, se fortalecendo, aprendendo a andar em relacionamento, suportando, amando e não deixando de congregar. Se o teu caso é de saúde, eu entendo. Se o teu caso é impossibilidade, eu entendo. Mas eu não entendo pessoas que deixam de vir no culto de quinta-feira. Inclusive, muita gente na igreja aqui, onde eu pastoreio, não vem na quinta-feira no culto. E a gente fica sabendo que é porque foi visitar alguém, foi no shopping, foi no cinema, foi uma viagem obrigada. É saúde, eu entendo. Agora, meu irmão, Deus preparou uma palavra para você, criar todo um contexto de sacrifício, de unção para você, e você ficar em casa assistindo, dá não? Novela? Ainda que seja os 10 mandamentos. Pablo Vittar é o que tu vai ver na televisão. Então eu não entendo, porque quando o inimigo quer esfriar você, ele tira você do ambiente. Faça isso não. Não deixe de comer o alimento que Deus está mandando nesse altar, porque senão você vai ficar desnutrido. E não sabe por que está fraco, depressivo, uma coisa, falta de alimento. Pastor, me dá um versículo bíblico. Hebreus 10, 25. E preste atenção, por que esse versículo fala o que fala. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, ou que seja, não faça como alguns têm feito, deixando de se reunir como igreja. Em outra tradução fala congregação. Mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Por que eu não devo perder culto? Por que eu devo participar das atividades da igreja? Porque Jesus está voltando. E dependendo das tuas motivações, do relaxo espiritual, você pode ficar. E olha que fica. Não sai da congregação. Você deixa de vir uma vez, deixa de vir duas, vai se acostumando, depois já não tem mais tanta necessidade, aí vem só uma vez por domingo, só domingo, aí daqui a pouco vem só um domingo por mês, aí daqui a pouco, meu irmão, tu está para lá de Bagdá. Acabou, morreu.
Porque o tição que é tirado do fogo, ele vai se apagar. Então você que não tem vindo na congregação, não tem congregado, tem demorado a vir, um beliscãozinho na tua costela, por amor. É amor. Pastor, amor é amor, meu irmão, porque eu quero que você vá para o céu. Jesus quer que você vá para o céu. Não saia do aprisco. Segunda chave para subir no arrebatamento está na palavra. Está na palavra de Deus. Tem como a gente correr aí? Te deram os versículos? Pois corra lá. Vamos lá para João 1, do 1 a 14. Antes de terminar a ler, tu já joga, viu? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Eu vou lendo aqui no meu, porque aí tu vai correndo atrás, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler alguns textos da palavra aqui, e deixa a palavra aí transformando sua vida. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele e a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é essa palavra? Quem é a palavra? Diga Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você que já esqueceu. Quando eu leio a Bíblia, estou lendo Jesus. E as 5 virgens que não subiram porque não conheciam Jesus. E a maneira de você conhecer Jesus é pela palavra de Deus. João capítulo 15, do versículo 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto de si mesmo, se não estiver ligado na videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que desejardes, e vos será concedido. Nós precisamos estar na palavra, irmãos. Sabe por que você se desviou da fé? Sabe por que você caiu, se enfraqueceu? É porque você abandonou a palavra. Você não está na palavra. Vir para a congregação, irmão, é o primeiro passo, tem que estar. Mas o segundo passo é permanecer na palavra. Crente que não gosta de ler Bíblia, quem não gosta de Bíblia, crente que não conhece a Bíblia, crente que não quer a Bíblia, vai para o inferno. Vai morrer seco, desnutrido. Rapaz, crente que não gosta de Bíblia é crente. Os caras se convertem ao islamismo, em pouco tempo já decoraram o Alcorão. Você tem 20 anos de crente, nunca leu nem o Novo Testamento, e já toma jeito, toma vergonha. Capítulo 8, versículo 31 de João. Joãozinho era eu gostava de Bíblia, ele. 31, versículo
8:31 diz assim, ó: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. Quem é discípulo de Jesus diz amém. Eu não sei não. Só diz que você é discípulo se você permanece na palavra. O versículo 51: em verdade vos digo, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. O que é morte na Bíblia? Separação entre você e Deus. É o que as 5 imprudentes experimentaram, se separaram do noivo. O noivo foi embora e disse: não conheço você não, sai fora, sai fora, sai fora. É morte, isso que é morte. Se você não quer experimentar essa morte, ame a palavra, coma a palavra. Amém? 1 João 2,14: eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai, e vós pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, quem é jovem aí, de 0 a 100 anos, diz amém. Eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e por causa disso venceste o maligno. Qual é o crente que é derrubado pelo diabo todo dia? O crente que não conhece a palavra, porque se permanecer na palavra, você é quem vence o diabo. Por que Jesus venceu o diabo na tentação do deserto? Porque ele conhecia a palavra. O diabo dizia: ó, transforma essa pedra em pão se tu é filho de Deus. Jesus falava assim: está escrito. Ah, se tu é filho de Deus, pula aqui, está escrito. Ah, se tu é filho de Deus, faz, está escrito. Vai para lá, Satanás, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus encurvará e adorará. Crente forte que vence o diabo é crente que conhece a palavra. Tu não gosta de ler Bíblia, tu fica lendo a Bíblia, Harry Potter, lua nova, lua cheia, lua do cão. Tu fica lendo Paulo Coelho, fica lendo o que disse Chico Xavier. Meu irmão, tu vai para onde desse jeito? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Balança quem sai do seu lado e diga: leia a Bíblia, irmão. Jesus falou assim, ó: vigiai pois em todo o tempo orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas, e estarem em pé diante do Filho do Homem quando ele voltar. Quem quer estar em pé diante do Filho do Homem? Eu vou te dar uma receita. Mateus 7:24. A receita é essa aqui, ó: assim todo aquele que ouve estas minhas, e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Para tua casa não cair, tu tem que ouvir e praticar a palavra. Crente que não conhece Bíblia, que não ama Bíblia, que não lê Bíblia, meu irmão, ele é crente só de casca, só por fora. Por dentro, porque quem edifica você não é o sistema da igreja, a doutrina da igreja. Não pode usar batom, não pode usar brinco. O pastor tem que pregar de gravata, tem que pregar de terno. Não pode pregar assim, não pode andar de bermuda. Não, se o pastor andar de bermuda, se os irmãos andar de bermuda, a canela vai queimar. Não, pode subir aqui para cima, a canela não sobe. A mulher que usa batom, o beijo vai queimar. Vai te catar. Não é a aparência que vai salvar você. Não adianta você ser um crente de casca e por dentro não ter nada. Você é crente diante de Deus quando você ama a palavra, é cheio da palavra e vive com decência e ordem, mas ama a palavra. Não é a regra da igreja que vai te salvar, é Jesus dentro de você por meio da palavra. Aleluia! Há duas maneiras de se estar na palavra. Duas maneiras de estar na palavra. Uma delas é lendo. Tem que gostar de ler, meditar, ouvir a palavra, ouvir a pregação. É uma maneira eficaz de estar na palavra. Se você não gosta de ler a Bíblia, você não vai estar na palavra. Como? Não gosta de ouvir. A Bíblia diz em Apocalipse 1:3: bem-aventurado quem lê e quem ouve a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra.
Então, uma maneira é lendo, meditando. A outra maneira é obedecendo. Porque tem muita gente que até lê muito, conhece muito, mas na hora de obedecer, Jesus fala em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? Não adianta você conhecer, meu irmão. Tem gente que vem com argumento que bota pastor no bolso, mas não passa de um iníquo, de um rebelde. Adianta, para quê? Do que vale tudo isso se você não está aqui? Que adianta tantas palavras, tanto conhecimento bíblico, se você não tem transformação dentro de você? Não adianta. Então, a outra maneira é obedecendo. E como é, pastor, que eu sei se eu estou obedecendo a palavra? Como saber? Eu vou dizer algumas coisinhas rapidamente aqui, para você saber se você está obedecendo ou não a palavra de Deus. Algumas coisas que eu vou dizer que a palavra de Deus diz, e se você não está fazendo ou está fazendo errado, você está desobedecendo a palavra. Se está desobedecendo a palavra, você não está na palavra, está fora, e é as 5 virgens imprudentes. Se você não está congregando, você não está na palavra, porque a palavra manda congregar. Se você está em adultério, você não está na palavra, está em desobediência, porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se você não perdoa, está desobedecendo a palavra, porque a palavra diz que temos que perdoar até aos inimigos. Se você deseja a mulher do próximo e qualquer outra coisa, aquele olhar cobiçoso, você está desobedecendo a palavra. Se você não está devolvendo o dízimo, você está desobedecendo a palavra, porque a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Se você está adorando uma imagem de escultura, está em desobediência com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e nem se encurve diante dele. Êxodo capítulo 20, versículo 1, 2, 3 e 4. Salmo 115 fala que os ídolos nada são. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem mão, mas não apalpam. Tem pé, mas não andam. Se tornam semelhantes aos ídolos quem faz e quem adora. A Bíblia condena a adoração à imagem de escultura. Em Oséias capítulo 6, versículo 12 diz: o meu povo consulta uma imagem, e a vara, a madeira lhe responde, porque um espírito de prostituição responde para enganá-los e desviá-los do seu Deus. Então, se você adora imagem de escultura, você está desobedecendo a palavra de Deus. Se está visitando centro de ocultismo, seja macumbaria, umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, espiritismo, cartas de tarô, bola de cristal, arca caída, se você está visitando centro de ocultismo, você está desobedecendo a palavra, porque a palavra fala sobre a gente não visitar os mortos, não ter contato com espíritos. Eu posso ouvir um aleluia? Se não está evangelizando, está desobedecendo, porque a Bíblia diz que temos que pregar para todo mundo. Se não está amando, você está desobedecendo a palavra, porque a Bíblia diz que temos que amar o Senhor teu Deus e o próximo como a si mesmo. Se não está vivendo uma vida de oração, está em desobediência, porque a Bíblia diz: orai sem cessar. Se não está vigiando, está em desobediência, porque a Bíblia diz que temos que vigiar o tempo todo. Qual a categoria de pessoas que não vai subir se desobedecer a palavra? Vamos lá. Não há acepção de pessoas. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e separados são da glória de Deus. Todos foram colocados no mesmo patamar de separados de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele mendigo que está debaixo da ponte, se ele não obedecer a palavra de Deus, ele não vai subir. Por outro lado, se João Claudino, Eike Batista, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, é assim? O cara que criou o Facebook e o criador também do Instagram, se ele também, se todos os artistas de Hollywood, aquele que parece comigo, não é? Como é o nome dele? O Brad Pitt e o Tom Cruise, né? E todos os atores das novelas da Globo e do mundo todo, se não obedecerem a palavra, não vão subir. A cacholeta agora na tua cabeça. Se o diácono, o pastor, o bispo, o apóstolo não obedecerem a palavra de Deus, não vão subir. Se por outro lado o coroinha, a beata, o padre, o bispo, o papa não obedecerem a palavra, não vão
subir. 2 estarão trabalhando no mesmo moinho, um será levado e outro será deixado. Estarão 2 dormindo na mesma cama, um será levado e outro será deixado. Isso fala que a salvação é individual. Não adianta alguém estar obedecendo a palavra do teu lado e você não obedecer, você não vai subir. Eu posso ouvir o glória a Deus? E a terceira chave seria ser cheio do Espírito. Mas eu queria que você ficasse de pé agora, porque em pé eu prego o resto. Uhul! Aleluia! Se eu quero subir, eu tenho que estar dentro da igreja, irmão. Não adianta não. Não vai ser no bar que você vai subir. Não vai ser nos prostíbulos que você vai subir para o céu. Não vai ser vivendo uma vida secularista, no ceticismo e humanismo, que você vai subir para o céu. Você precisa estar inserido no corpo de Cristo. Tem que estar na igreja. Se você mesmo estando dentro da igreja, do contexto das 4 paredes, não estiver obedecendo a palavra, você também não vai subir. Mas a parábola das 10 virgens deixa claro que vão subir aqueles que estão cheios de azeite. E o azeite na Bíblia é o Espírito Santo. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mesmo assim, quando ele foi batizado nas águas, ele foi cheio do Espírito. Atos 2 diz que a igreja foi cheia do Espírito. Atos 5 diz que quando os discípulos oraram, tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito e pregaram com ousadia. Atos capítulo 8, em Samaria, os apóstolos Pedro e João foram lá estender as mãos, todos foram cheios do Espírito. Atos capítulo 10 diz que Pedro estava pregando na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre o povo e foram cheios do Espírito. Capítulo 19 de Atos diz que Paulo encontrou 12 discípulos de João Batista, estendeu as mãos sobre eles, foram cheios do Espírito. E Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu quero fazer um desafio com a igreja agora. Pastor, você já terminou de pregar, está na hora, mas vou fazer um desafio para você. Eu quero desafiar a igreja Avivamento Cristão e todos que estão aqui que não é dessa igreja, a passar uma semana jejuando para ser cheio do Espírito. Uma semana. Quinta-feira nós vamos aqui fazer a busca do Espírito Santo, e domingo vamos fazer a busca do Espírito Santo. Eu não posso ser um pastor que crê no Espírito Santo, me conformar com uma igreja de um povo que não dá ênfase à busca do Espírito Santo. Então nós vamos fazer aqui um desafio, uma semana jejuando e orando para ser cheio do Espírito Santo. Se você puder tirar 2 refeições por dia, 3 refeições, não tem como tirar 3, né? Vai tirar 1, 2 refeições, tire pelo menos 1 hora de oração, no mínimo 1 hora de oração. Se tranque no quarto. Pastor, como é que ora para ser cheio do Espírito Santo? É simples, irmão. Faça uma oração de criança. Senhor, eu estou jejuando porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Me enche, Jesus, 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 me enche, Jesus. Passa 1 hora pedindo para ele te encher. Quando o avivamento caiu no país de Gales, sabe qual era a oração que Evan Roberts junto com os jovens faziam? Eles faziam uma simples oração: Senhor, manda teu Espírito agora. 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 E o Espírito desceu lá. Essa vai ser a tua semana, irmão. Eu sei, eu profetizo que vai ter gente que não vai esperar chegar quinta-feira para ser batizado com o Espírito Santo, não. Vai ser batizado, vai falar em língua estranha pela primeira vez, trancado no seu quarto. Vai ser uma loucura para a tua família. Me ajude, Jesus, a permanecer na tua palavra e obedecer a tua palavra. Dá-me prazer, amor, vontade de ler a palavra e obedecê-la. Senhor Jesus, me enche do teu Espírito. Me ajude nessa semana a jejuar, orar, consagrar a minha vida. E eu entendo que fazendo isso, estou comprando do Senhor Jesus ouro purificado no fogo, vestes resplandecentes para cobrir a minha vergonhosa nudez, e colírio para os meus olhos, para que eu possa
enxergar a verdade. Senhor Jesus, que esta semana seja a semana que o Senhor escolheu para me encher do Espírito Santo, assim como os discípulos foram cheios no dia de Pentecostes. Que nesta semana o Senhor me encha do Espírito Santo, porque eu quero estar cheio de azeite, do óleo da unção para o arrebatamento. Senhor Jesus, eu abro meu coração e me entrego a esta palavra. Eu creio nesta palavra, e por essa palavra eu vou me preparar para subir no arrebatamento. Continue com seus olhos fechados. Ora, baixar, abacai. Glorifica o Senhor aí baixinho onde você está. Sussurra nos ouvidos do Senhor uma palavra de adoração. Agradeça a Ele porque você ouviu essa palavra hoje, porque você está nesse ambiente hoje. Enquanto a igreja vai orando, enquanto a igreja vai adorando,